Sofia Mendes acordou às 5:30 da manhã, como todos os dias da semana. Aos 27 anos, ela já havia se acostumado com a rotina exaustiva de trabalhar em 3 escolas diferentes para conseguir pagar o aluguel do pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo. Depois de um banho rápido e um café preto sem açúcar, economia que havia se tornado hábito, pegou 2 ônibus para chegar à Escola Internacional Maple Leaf, onde dava aulas de português e literatura para crianças de famílias abastadas. O portão da escola se abria às 7 em ponto, revelando jardins impecavelmente cuidados e uma arquitetura que mais parecia um resort de luxo do que uma instituição de ensino. Sofia caminhava pelos corredores de mármore sempre com a sensação de não pertencer àquele lugar, mas precisava do emprego. Era lá que ganhava melhor, mesmo sendo apenas meio período. Naquela segunda-feira de março, a diretora Helena Vasconcelos a esperava na sala da coordenação com uma expressão preocupada no rosto. Helena era uma mulher elegante de 50 anos, que sempre tratava Sofia com respeito, diferente de algumas colegas que faziam questão de deixar claro as diferenças sociais. Sofia, preciso conversar com você sobre um caso especial, disse Helena, gesticulando para que ela se sentasse. Temos uma nova aluna, Emma Cavalcante Torres. Ela tem 7 anos, e bem, há 2 situações delicadas que preciso explicar. Sofia pegou sua xícara de café, curiosa pelo tom sério da diretora. A primeira é que Emma não fala. Já passou por diversos especialistas, mas nenhum deles encontrou qualquer problema físico ou neurológico. Os médicos dizem que é mutismo seletivo severo, provavelmente causado por algum trauma emocional. A segunda questão é que o pai dela é Ricardo Torres. O nome fez Sofia engasgar com o café. Ricardo Torres era conhecido em todo o país como um dos empresários mais ricos e influentes do Brasil. Seu império incluía desde construtoras até redes de hotéis, e sua fortuna era estimada em bilhões de reais. Também era conhecido por ser extremamente reservado em relação à vida pessoal. Emma é filha dele com a esposa que faleceu há 2 anos em um acidente de carro, continuou Helena. Desde então, a menina não pronuncia uma palavra sequer. O Sr. Torres já contratou os melhores psicólogos, terapeutas e até especialistas internacionais, mas nada funcionou. Ele decidiu que talvez um ambiente escolar normal pudesse ajudar. Sofia sentia um misto de nervosismo e compaixão. E por que está me contando isso especificamente? Por que você será a professora principal dela? O Sr. Torres pediu especificamente alguém com experiência em crianças com dificuldades especiais, e seu trabalho com autistas e crianças em situação de vulnerabilidade foi o que mais o impressionou em seu currículo. O coração de Sofia acelerou. Ela realmente havia trabalhado com crianças especiais em escolas públicas, mas nunca havia imaginado que isso chegaria aos ouvidos de alguém tão poderoso. Quando ela começa? Hoje. Ele vai trazê-la pessoalmente daqui a 1 hora. Sofia passou os 50 minutos seguintes preparando a sala de aula, escolhendo livros coloridos e organizando materiais que pudessem despertar o interesse de uma criança traumatizada. Colocou desenhos alegres nas paredes e preparou um cantinho especial com almofadas, onde Emma pudesse se sentir segura. Às 9 horas em ponto, ouviu passos no corredor. Helena abriu a porta acompanhada de um homem alto de cabelos castanhos e olhos verdes penetrantes. Ricardo Torres usava um terno azul marinho impecável e tinha uma postura que irradiava autoridade, mas Sofia notou imediatamente a tensão em seu rosto e a preocupação genuína em seus olhos. Ao lado dele, uma menininha de cabelos longos e castanhos se escondia atrás da perna do pai. Emma usava um vestido rosa claro e tênis brancos, e seus olhos grandes e escuros observavam tudo ao redor com uma mistura de curiosidade e medo. Sr. Torres, está a Sofia Mendes, a professora que conversamos, disse Helena. Ricardo estendeu a mão para Sofia, e ela notou como seus dedos eram calejosos apesar da aparente vida de luxo. Muito prazer, professora Sofia. Espero que você consiga o que ninguém mais conseguiu. Sofia apertou sua mão e se abaixou na altura de Emma. Oi, Emma. Eu sou a Sofia e vou ser sua professora. Que tal conhecermos nossa sala? A menina olhou para Sofia com interesse, mas não fez qualquer movimento. Ricardo sussurrou algo no ouvido da filha, que finalmente saiu de trás da perna do pai e deu alguns passos tímidos em direção à professora. Emma,
Papai vai trabalhar, mas vai voltar para te buscar no final do dia. Está bem, disse Ricardo, sua voz carregada de emoção contida. A menina apenas acenou com a cabeça, sem emitir som algum. Sofia acompanhou Ricardo até a porta da sala. Senhor Torres, posso ter seu telefone? Caso seja necessário entrar em contato durante o dia. Ele hesitou por um momento, como se não estivesse acostumado a dar seu número pessoal para estranhos, mas acabou anotando em um papel: esse é meu celular direto. Se Emma precisar de qualquer coisa mesmo, me ligue imediatamente. Pode deixar. Vamos cuidar bem dela. Ricardo olhou uma última vez para a filha, que agora examinava os livros coloridos na estante, e saiu com passos pesados. As primeiras 2 horas foram um desafio. Emma se sentava em silêncio, observando tudo, mas não participava de nenhuma atividade. Sofia tentou desenhos, música, jogos simples, mas a menina apenas assistia sem demonstrar interesse real. Foi na hora do lanche que algo mudou. Sofia havia trazido biscoitos caseiros de chocolate, uma receita da avó que sempre fazia sucesso com as crianças. Emma pegou um pedacinho, experimentou e, pela primeira vez, Sofia viu um pequeno sorriso no rosto da menina. Você gostou? Perguntou Sofia, sentando-se ao lado de Emma no cantinho das almofadas. Emma acenou positivamente e pegou outro pedaço. Sofia aproveitou o momento de conexão. Sabe, Emma, esses biscoitos têm uma história especial. Minha avó me ensinou a fazer quando eu tinha sua idade. Ela dizia que cada biscoito carrega um pouquinho de amor de quem faz. Sofia pausou, observando se Emma estava prestando atenção. Você gostaria de aprender a fazer biscoitos comigo um dia? Emma olhou diretamente nos olhos de Sofia pela primeira vez e acenou vigorosamente. Era um progresso pequeno, mas significativo. O restante do dia transcorreu de forma mais tranquila. Emma participou de algumas atividades de desenho e até folheou alguns livros infantis, embora sempre em silêncio absoluto. Às 4 da tarde, Ricardo chegou para buscar a filha. Sofia notou como ele parecia ansioso, quase correndo pelo corredor. Como foi? Perguntou ele, antes mesmo de cumprimentar Sofia adequadamente. Foi um bom primeiro dia. Emma participou de algumas atividades e até comeu lanche comigo. O alívio no rosto de Ricardo era visível. Ela comeu? Com você. Biscoitos de chocolate. Acho que ela gostou bastante. Emma correu para o pai e abraçou sua perna. Ricardo a pegou no colo e sussurrou: Papai está orgulhoso de você, princesa. Senhor Torres, disse Sofia, posso sugerir algo? Amanhã eu gostaria de tentar uma atividade de culinária com Emma. Fazer biscoitos juntas. Acredito que atividades práticas e sensoriais podem ajudá-la a se expressar. Façam o que acharem melhor. Pode comprar todos os ingredientes que precisar, a escola vai me cobrar depois. Na verdade, eu trouxe os ingredientes de casa hoje. Não é necessário cobrar nada. Nos dias seguintes, Sofia desenvolveu uma rotina especial com Emma. Chegava mais cedo para preparar atividades diferentes, pintura com as mãos, jardinagem no pequeno jardim da escola, e sempre os momentos de culinária que se tornaram o ponto alto do dia de Emma. Na quinta-feira da primeira semana, algo extraordinário aconteceu. Sofia estava ajudando Emma a misturar a massa dos biscoitos quando a menina apontou para o açúcar e fez um movimento com os lábios. Não saiu som, mas Sofia conseguiu ler, mais. Você quer mais açúcar? Perguntou Sofia, tentando conter a emoção. Emma acenou e repetiu o movimento labial, mais. Sofia adicionou mais uma colherada de açúcar e viu Emma sorrir amplamente, batendo palmas em silêncio. Naquela tarde, quando Ricardo chegou, Sofia o levou para um canto reservado. Senhor Torres, aconteceu algo hoje. Emma ainda não emitiu sons, mas ela tentou falar comigo. Movimentou os lábios formando palavras. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, passando as mãos pelos cabelos. Em 2 anos, professor Sofia, em 2 anos ela não havia nem tentado. Como você conseguiu? Paciência e biscoitos de chocolate, respondeu Sofia com um sorriso. E muito amor.
Naquela noite, Sofia estava em sua casa organizando as atividades do dia seguinte quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Professora Sofia? É Ricardo Torres. Desculpe ligar tão tarde. Não há problema. Aconteceu algo com Emma? Na verdade, eu queria agradecer. Emma chegou em casa hoje e tentou me mostrar como fazer biscoitos. Ela pegou farinha, ovos, e ficou fazendo gestos para me explicar o processo. É a primeira vez em 2 anos que ela demonstra interesse em se comunicar comigo. Sofia sentiu seu coração acelerar, não só pela boa notícia sobre Emma, mas pelo tom emocionado na voz de Ricardo. Isso é maravilhoso, Sr. Torres. Emma está fazendo progressos reais. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você faz isso? Digo, sei que é seu trabalho, mas você vai além. Traz ingredientes de casa, fica depois do horário preparando atividades. Por quê? Sofia hesitou. Porque já fui uma criança que precisou de alguém que se importasse de verdade. E porque Emma é especial. Ela só precisa encontrar sua voz novamente. Houve um silêncio prolongado do outro lado da linha. Professora Sofia, eu gostaria de convidá-la para jantar comigo e com Emma no sábado. Para agradecer tudo o que está fazendo. Senhor Torres, não é necessário. Por favor. E pode me chamar de Ricardo. Sofia aceitou o convite, sem saber que aquele jantar mudaria tudo. O sábado chegou e Sofia se arrumou com o melhor vestido que tinha, um azul marinho simples que havia comprado em uma liquidação. Ricardo havia enviado um motorista para buscá-la, o que a deixou ainda mais nervosa. A casa de Ricardo era uma mansão em um condomínio fechado em Alphaville. Sofia nunca havia visto uma residência tão luxuosa, jardins imensos, piscina com borda infinita, e uma arquitetura moderna que parecia saída de uma revista. Emma a recebeu na porta correndo e abraçou suas pernas com entusiasmo. Ricardo apareceu logo atrás, usando uma camisa branca e calça jeans, muito mais casual do que na escola. Sofia, seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada pelo convite. Sua casa é linda. Emma escolheu o menu. Aparentemente, ela quer pizza e biscoitos de sobremesa. Jantaram na varanda, com vista para o jardim iluminado. Emma se sentou entre Sofia e Ricardo, e pela primeira vez, Sofia viu a menina verdadeiramente relaxada. Ela gesticulava animadamente, mostrando suas bonecas para Sofia e até tentou ensinar sua professora a jogar um videogame infantil. Ela está diferente, comentou Ricardo enquanto Emma brincava na sala. Mas, viva! Crianças são resilientes. Emma só precisava de tempo e da abordagem certa. E você? Como decidiu ser professora? Sofia contou sobre sua infância difícil, criada pela avó após os pais morrerem em um acidente quando ela tinha 10 anos. Como a educação havia sido sua salvação e como decidiu dedicar a vida a ajudar outras crianças. Ricardo, por sua vez, falou sobre a esposa Carla, que havia morrido há 2 anos. Como Emma havia presenciado o acidente e como desde então se recusava a falar. Os médicos dizem que ela se culpa pela morte da mãe. Elas estavam voltando de uma apresentação de balé da Emma quando aconteceu o acidente. Emma estava fazendo birra no banco de trás, distraindo Carla, quando o outro carro avançou o sinal. Sofia sentiu o coração apertar. Ricardo, Emma tinha 5 anos. Ela não pode carregar essa culpa. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas como explicar para uma criança? Naquela noite, quando o motorista a levou de volta para casa, Sofia não conseguiu parar de pensar em Ricardo e Emma. Havia algo naquela família quebrada que mexia profundamente com ela. As semanas seguintes trouxeram progressos constantes. Emma começou a sussurrar palavras para Sofia quando estavam sozinhas, sempre relacionadas à culinária, farinha, ovo, doce. Pequenas palavras que representavam grandes vitórias. Ricardo começou a aparecer mais na escola, sempre com a desculpa de querer acompanhar o desenvolvimento da filha, mas Sofia notava como ele se demorava para conversar com ela. Suas conversas evoluíram de relatórios sobre Emma para discussões sobre livros, filmes, e lentamente, sobre suas vidas pessoais.
Posso te fazer uma pergunta indiscreta, disse Ricardo numa tarde de maio, enquanto esperavam Emma terminar uma atividade de pintura. Pode. Por que uma mulher incrível como você não tem família própria? Sofia sentiu o rosto esquentar. Quem disse que não tenho família? Emma e meus alunos são minha família. Você sabe o que quis dizer. Nunca encontrei a pessoa certa. E você? Pretende se casar novamente? Ricardo demorou para responder. Pensei que não. Pensava que meu coração havia morrido junto com Carla. Mas ultimamente. Ele não terminou a frase, mas o olhar que trocaram disse tudo. Naquela noite, Emma surpreendeu a todos. Durante o jantar em casa, ela olhou para Ricardo e sussurrou a primeira palavra que falava para ele em 2 anos, papai. Ricardo ligou para Sofia imediatamente, aos prantos. Ela falou comigo, Sofia. Disse papai. Eu te disse que ela encontraria sua voz. Não, Sofia. Você deu a voz de volta para ela. E para mim também. O mês de junho trouxe a festa junina da escola. Sofia organizou uma apresentação especial para Emma, um teatro de fantoches onde a menina não precisaria falar, apenas manipular os bonecos. No dia da apresentação, Ricardo chegou acompanhado dos avós de Emma, seus pais, que haviam voado de Brasília especialmente para ver a neta. Sofia notou a tensão na família, especialmente da mãe de Ricardo, Dona Beatriz, uma senhora elegante que claramente desaprovava o envolvimento do filho com uma professora de escola pública. A apresentação foi um sucesso. Emma manipulou os fantoches com confiança e, no final, sussurrou um obrigada tão baixinho que só Sofia conseguiu ouvir. Após a festa, Ricardo pediu para conversar com Sofia em particular. Meus pais querem levar Emma para morar com eles em Brasília por um tempo. Acham que ela precisa de um ambiente mais controlado. Sofia sentiu o estômago afundar. E você? O que pensa? Penso que Emma está melhor aqui. Com você. Conosco. A palavra conosco ficou suspensa no ar entre eles. Sofia, eu preciso te dizer algo. O que sinto por você vai muito além de gratidão. Eu me apaixonei. Sofia olhou em volta, verificando se estavam realmente sozinhos. Ricardo. Eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que isso é complicado. Mas nesses 3 meses, você e Emma se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida. E Emma? Como ela vai reagir? Acho que Emma nos uniu de propósito. Ela te ama, Sofia. E eu também. Antes que Sofia pudesse responder, Emma apareceu correndo e abraçou as pernas dela. Tia Sofia, você vai embora? Perguntou Emma, falando claramente pela primeira vez na frente de outras pessoas. Sofia se ajoelhou na altura da menina. Por que pergunta isso, querida? Vovó disse que papai está apaixonado e que isso é bobagem. Ricardo e Sofia trocaram olhares preocupados. Emma, disse Sofia cuidadosamente, o que você acha do papai gostar da tia Sofia? Emma sorriu amplamente. Eu quero que você seja minha mãe. A resposta simples e direta da criança quebrou todas as barreiras que Sofia havia construído. Ela olhou para Ricardo e viu lágrimas em seus olhos. Então está decidido, disse Ricardo. Sofia Mendes, você aceita jantar comigo amanhã? Um encontro de verdade, sem a desculpa de agradecer pela Emma? Aceito. O primeiro encontro aconteceu em um restaurante pequeno e aconchegante que Sofia sugeriu. Ricardo insistiu em levá-la a lugares caros, mas ela o convenceu de que preferia simplicidade. Sabe, disse Ricardo enquanto dividiam uma pizza marguerita, faz anos que não me sinto tão relaxado. O dinheiro não traz felicidade, brincou Sofia. Traz conforto, mas não traz conexão. Não traz amor. Conversaram até o restaurante fechar, sobre tudo e sobre nada. Sofia descobriu que Ricardo era formado em engenharia, mas que seu sonho havia sido ser professor de história. Que ele tocava violão e que fazia questão de ler uma história para Emma todas as noites. Ricardo descobriu que Sofia escrevia poesias nas horas vagas, que adorava filmes antigos e que seu maior sonho era abrir uma escola para crianças carentes.
Quanto custaria? Perguntou Ricardo de repente. O quê? Sua escola dos sonhos. Quanto custaria para abrir? Sofia riu. Milhões, Ricardo. Não é algo realizável para alguém como eu. E se fosse realizável? Hipóteses não pagam contas. Mas Ricardo já estava pensando em algo maior. O relacionamento floresceu ao longo do verão. Ricardo e Sofia se encontravam sempre que possível, e Emma se tornou a maior incentivadora do romance. A menina, que agora falava normalmente, sempre perguntava quando Sofia ia se mudar para a casa deles. Essas coisas levam tempo, princesa, explicava Ricardo. Mas eu quero que ela seja minha mãe agora, respondia Emma com a impaciência típica de uma criança de 7 anos. Em agosto, Ricardo fez a pergunta que Sofia tanto esperava e temia ao mesmo tempo. Sofia, você se mudaria para minha casa? Oficialmente. Eles estavam caminhando no parque próximo à escola de Emma, aproveitando um domingo ensolarado. Ricardo, somos muito diferentes. No que importa, somos iguais. Amamos Emma, queremos o melhor para ela, e nos amamos. Sua família me odeia. Minha família vai aprender a te amar como eu amo. Sofia parou de caminhar. E se não aprender? Então eles terão que aceitar que minha felicidade está em primeiro lugar. Naquela noite, Sofia ligou para sua melhor amiga, Carla, para desabafar. Sofia, você está apaixonada por um homem maravilhoso que te ama e tem uma filha que te adora. Qual é o problema? O problema é que eu cresci tomando leite em pó porque não tinha dinheiro para leite de verdade, e ele cresci com mordomo e motorista particular. E daí? O amor não escolhe classe social. Mas a sociedade sim. Na segunda-feira seguinte, Sofia chegou na escola e encontrou Helena esperando por ela com uma expressão estranha. Sofia, preciso falar com você. Os pais de Ricardo Torres estiveram aqui ontem. O estômago de Sofia se contraiu. O que eles queriam? Eles querem que você pare de dar aulas para Emma. Disseram que você está se aproveitando da situação e manipulando Ricardo. Sofia se sentou pesadamente na cadeira. E você? O que disse para eles? Disse que você é a melhor professora que já trabalharam aqui e que Emma teve mais progressos em 4 meses com você do que em 2 anos com os melhores especialistas do país. Obrigada, Helena. Mas Sofia, eles têm muito poder. Podem causar problemas para você e para a escola. Naquela tarde, quando Ricardo chegou para buscar Emma, Sofia contou sobre a visita dos pais dele. Eles fizeram o quê? Ricardo estava visivelmente irritado. Como ousaram falar com você sem me consultar? Ricardo, talvez eles tenham razão. Talvez eu esteja complicando demais sua vida. Sofia, olhe para mim. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. Eu sou um homem de 33 anos. Posso tomar minhas próprias decisões. E minha decisão é ficar com você. Naquela noite, Ricardo teve uma conversa séria com seus pais por telefone. Mãe, Sofia é a mulher que eu amo. Se vocês não conseguem aceitar isso, então vão ter que aceitar que não farão mais parte da vida de Emma. Ricardo, seja sensato, disse Dona Beatriz do outro lado da linha. Essa mulher é interesseira. Está atrás do seu dinheiro. A mulher que você chama de interesseira trouxe ingredientes de casa para fazer biscoitos com Emma porque não queria que a escola me cobrasse por isso. A mulher que você chama de interesseira recusou todos os presentes caros que tentei dar para ela. Ela nem ao menos quis que eu pagasse os jantares dos nossos encontros. Isso é uma estratégia, filho. Para parecer desinteressada. Não, mãe. Isso é caráter. Algo que vocês deveriam reconhecer. A conversa terminou mal, com Dona Beatriz dizendo que não pisaria na casa do filho enquanto essa pessoa estivesse por lá. Setembro trouxe novos desafios. Os pais de Ricardo contrataram um detetive particular para investigar Sofia, procurando qualquer coisa que pudessem usar contra ela. Descobriram sua situação financeira difícil, seus empregos em múltiplas escolas, e até mesmo investigaram sua família.
O relatório chegou às mãos de Ricardo, que ficou furioso não com as descobertas, mas com a atitude dos pais. Sofia, disse ele numa sexta-feira à noite, preciso te mostrar uma coisa. Ele entregou a ela uma pasta com o relatório do detetive. Sofia folheou as páginas, vendo sua vida inteira dissecada como se fosse uma criminosa. Eles realmente fizeram isso. Fizeram. E sabe o que descobriram? Que você é exatamente quem eu pensava que fosse. Uma mulher íntegra, trabalhadora, que ajuda financeiramente uma família vizinha que tem dificuldades, que fez trabalho voluntário em orfanatos durante a faculdade, e que nunca teve uma única passagem pela polícia. Sofia estava em lágrimas. Não sei se aguento isso, Ricardo. Essa pressão, essa investigação. Então não aguente. Case comigo. Sofia olhou para ele em choque. O quê? Ricardo se ajoelhou ali mesmo, na sala de estar da casa de Sofia, e tirou uma pequena caixa do bolso. Sofia Mendes, você quer se casar comigo? Não porque é conveniente, não porque é fácil, mas porque nos amamos e porque Emma precisa de você tanto quanto eu. A caixa continha um anel simples, elegante, sem os diamantes extravagantes que ela imaginava que um milionário ofereceria. É do tamanho certo? Perguntou Ricardo nervosamente. Como você sabe meu tamanho? Emma mediu seu dedo com um barbante enquanto você dormia cochilando na nossa sala semana passada. Sofia riu entre lágrimas. Vocês planejaram isso juntos? Ela disse que se eu não pedisse logo, ela mesma ia fazer o pedido. E onde está Emma agora? Escondida atrás do sofá, esperando sua resposta. Sofia olhou na direção do sofá e viu dois olhinhos espiadela por cima da almofada. Emma, pode sair daí. A menina saiu correndo e pulou no colo de Sofia. Você vai dizer sim? Por favor, diz que sim. Sofia olhou para Ricardo, ainda ajoelhado, e para Emma, com os olhos cheios de esperança. Sim. Claro que sim. Ricardo colocou o anel em seu dedo e Emma gritou de alegria, batendo palmas e pulando pela sala. Agora você vai ser minha mãe de verdade, disse Emma, abraçando Sofia com força. Sempre fui sua mãe de verdade, querida. Agora será oficial. O anúncio do noivado causou um terremoto na família Torres. Os pais de Ricardo ameaçaram deserdá-lo, mas ele se manteve firme. Se for necessário, criaremos nossa própria família, nossa própria tradição, disse ele para Sofia. Você tem certeza? É muito dinheiro para abrir mão. Sofia, antes de você, eu tinha dinheiro mas não tinha vida. Agora tenho as duas coisas. O casamento foi marcado para dezembro, uma cerimônia pequena e íntima no jardim da casa de Ricardo. Sofia insistiu em algo simples, e Ricardo concordou, desde que pudesse realizar um sonho. No dia seguinte ao casamento, ele entregaria para Sofia as chaves de sua própria escola. Ricardo, você não pode comprar uma escola para mim como presente de casamento. Não comprei. Construí. Do zero. Exatamente como você descreveu no nosso primeiro encontro. Sofia não acreditou até ver uma escola linda, equipada com tudo o que havia sonhado, pronta para receber crianças carentes gratuitamente. Instituto Sofia Emma Torres, Educação com Amor, lia-se na placa da entrada. Você colocou meu nome e o nome da Emma? Você salvou minha filha e me salvou também. Era o mínimo que eu podia fazer. Na véspera do casamento, os pais de Ricardo finalmente apareceram. Dona Beatriz chegou com uma expressão séria, mas não hostil. Posso conversar com você, Sofia? As duas caminharam pelo jardim em silêncio por alguns minutos. Eu estava errada, disse finalmente Dona Beatriz. Não sobre suas diferenças sociais, essas realmente existem. Mas sobre seu caráter. Vi como você ama meu filho e minha neta. E mais importante, vi como eles amam você. Dona Beatriz. Chamem-me de mãe. Se você vai fazer meu filho feliz, então é minha filha também. O casamento foi perfeito. Emma foi a dama de honra, usando um vestido rosa que ela mesma escolheu e carregando as alianças numa almofada em forma de coração. Durante a cerimônia, quando o juiz perguntou se havia alguém que se opunha à união,
Emma gritou, eu apoio, fazendo todos rirem. Nos votos, Ricardo disse, Sofia, você me ensinou que o amor verdadeiro não se mede pela conta bancária, mas pela disposição de dividir biscoitos de chocolate e construir sonhos juntos. Sofia respondeu, Ricardo, você me mostrou que princesas de verdade não precisam de castelos, precisam de famílias que as amem incondicionalmente. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, Emma correu para o meio deles, insistindo em participar do beijo dos noivos. Agora somos uma família de verdade, gritou ela, fazendo os convidados aplaudirem emocionados. 6 meses depois, Sofia estava na sua escola nova, ensinando uma turma de 20 crianças da comunidade, quando Emma chegou correndo da escola particular. Mãe Sofia, tenho uma novidade. Sofia se ajoelhou para ficar na altura da menina. Qual novidade, amor? Papai disse que talvez eu vá ter um irmãozinho. Sofia ficou vermelha. Ricardo havia chegado atrás de Emma, sorrindo. Emma, não era para contar ainda, disse Ricardo, fingindo estar bravo. Mas é verdade, insistiu Emma. Sofia olhou para Ricardo, que acenou confirmando. É verdade, princesa. Você vai ser irmã mais velha. Emma gritou de alegria e saiu correndo para contar para as outras crianças da escola. Você tem certeza de que está pronta para isso? Perguntou Ricardo, abraçando Sofia por trás enquanto observavam Emma brincar com os outros alunos. Nunca me senti mais pronta para nada na vida, respondeu Sofia, apoiando-se no peito do marido. Emma será uma irmã mais velha e incrível. E você será uma mãe incrível para nosso bebê, assim como é para Emma. Naquela noite, em casa, os três se reuniram para conversar sobre a novidade. Emma estava radiante, já fazendo planos para ensinar o irmãozinho a fazer biscoitos e a ler. Posso escolher o nome? Perguntou Emma, pulando no sofá entre os pais. Podemos escolher juntos, disse Sofia. Afinal, somos uma família. Se for menino, pode ser Gabriel, como o anjo. E se for menina, pode ser Esperança, porque vocês me trouxeram esperança, sugeriu Emma com a sabedoria inocente de uma criança. Ricardo e Sofia se entreolharam, emocionados com a maturidade da filha. São nomes lindos, princesa, disse Ricardo, beijando a testa de Emma. Os meses seguintes foram de pura felicidade. A gravidez de Sofia transcorreu sem complicações, e Emma se tornou sua ajudante oficial, sempre cuidando para que a mãe descansasse e se alimentasse bem. A escola de Sofia prosperava. Eles haviam conseguido uma parceria com a prefeitura para oferecer não apenas educação, mas também refeições completas e acompanhamento médico para as crianças. O que começou como um sonho se transformou numa instituição que mudava vidas diariamente. Sabe, disse Ricardo numa manhã de domingo, enquanto assistiam Emma brincar no jardim, às vezes penso como nossa vida seria diferente se você não tivesse aceitado ser professora dela. Eu nunca poderia ter recusado, respondeu Sofia, acariciando a barriga já grande. Era como se o destino tivesse planejado tudo. Você acredita em destino? Agora acredito. Uma menina que não falava, um pai desesperado, e uma professora que só queria ajudar. Parece roteiro de filme, não parece? O melhor tipo de filme. Com um final feliz. Em setembro, quando Sofia estava no 8º mês de gravidez, Dona Beatriz chegou para uma visita especial. Ela havia tricotado pessoalmente uma manta para o bebê e trazia uma surpresa. Sofia, querida, trouxe algumas fotos da infância do Ricardo que pensei que você gostaria de ver. Elas passaram a tarde folheando álbuns antigos, com Emma curiosa sobre como o papai era quando pequeno. Dona Beatriz contou histórias da infância de Ricardo, e Sofia percebeu como a sogra havia se transformado numa verdadeira mãe para ela. Sabe, Sofia, disse Dona Beatriz quando estavam sozinhas, eu demorei para aceitar você porque tinha medo. Medo de que fosse mais uma pessoa interesseira que só queria se aproveitar do Ricardo. Mas você fez algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar, devolveu a vida para minha família. Dona Beatriz. Mãe, corrigiu ela com um sorriso. Você trouxe minha neta de volta para nós e fez meu filho sorrir de novo. Como posso não amá-la como filha? Em outubro,
Numa manhã de terça-feira, Sofia começou a sentir as primeiras contrações durante uma aula na escola. Emma, que estava visitando a mãe na escola naquele dia, foi a primeira a perceber. Mãe Sofia, você está bem? Perguntou Emma, correndo para o lado da professora. Acho que seu irmãozinho decidiu que hoje é um bom dia para nascer, disse Sofia, tentando manter a calma. Emma gritou de emoção e correu para ligar para Ricardo. Em 15 minutos, ele chegou à escola dirigindo pessoalmente, algo que raramente fazia. Como você está? Perguntou ele, ajudando Sofia a entrar no carro. Nervosa e animada ao mesmo tempo, respondeu ela, apertando a mão dele. E eu? Posso ir junto? Perguntou Emma do banco de trás. Claro, princesa. Você vai conhecer seu irmãozinho hoje. O parto foi tranquilo. Gabriel Torres Mendes nasceu às 4 da tarde, pesando 3,5 kg, com os olhos verdes do pai e o cabelo castanho da mãe. Quando Emma o viu pela primeira vez, suas palavras foram: ele é perfeito. Igualzinho aos anjos dos livros de história. Ricardo chorou ao segurar o filho nos braços. Obrigado, sussurrou no ouvido de Sofia. Por me dar uma família completa. Obrigado por me deixar fazer parte da sua, respondeu ela. Emma insistiu em ser a primeira a dar mamadeira para Gabriel e prometeu que ia ensinar tudo para ele. Como fazer biscoitos, como ler, como ser feliz. Sabe, Gabriel, disse Emma, balançando o irmão no colo com a ajuda dos pais, você nasceu numa família muito especial. Temos uma mãe que faz os melhores biscoitos do mundo, um pai que constrói escolas de presente, e uma irmã que te ama muito. 3 anos depois, a família Torres Mendes havia crescido em todos os sentidos. Gabriel era uma criança alegre e falante, que adorava ajudar a mãe na escola e já mostrava sinais de ter herdado o temperamento protetor do pai e a gentileza da mãe. Emma, agora com 10 anos, havia se tornado uma excelente aluna e sonhava em ser professora como Sofia. Ela sempre dizia que queria ajudar crianças que não sabem falar, como eu não sabia antes da mãe Sofia chegar. A escola de Sofia havia se expandido e agora atendia mais de 200 crianças. Ricardo havia criado uma fundação para replicar o modelo em outras cidades, sempre com Sofia supervisionando os projetos pedagógicos. Você sabe que virou uma executiva, né? Brincava Ricardo com Sofia durante uma reunião da fundação. Apenas uma professora que ganhou uma oportunidade incrível, respondia ela, sempre humilde. Não. Você é muito mais que isso. É a mulher que salvou minha família e agora está salvando centenas de outras famílias. Numa noite de dezembro, 3 anos após o nascimento de Gabriel, a família estava reunida na sala decorando a árvore de Natal quando Emma fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Mãe Sofia, você se lembra do primeiro dia que me conheceu? Como poderia esquecer? Você estava escondida atrás da perna do papai, com medo de tudo. E você se lembra do que disse para mim? Sofia pensou por um momento. Disse que ia ser sua professora e perguntei se você queria conhecer nossa sala. Não. Antes disso. Você disse que seu nome era Sofia. É verdade. Você sabe o que significa Sofia? Ricardo e Sofia se entreolharam, curiosos. Significa sabedoria, respondeu Sofia. Exato. E sabe por que acho que você tem esse nome? Emma pausou dramaticamente, como fazia sempre que queria chamar a atenção. Por que você sabia exatamente o que fazer para me ajudar a falar de novo, para fazer o papai sorrir de novo, e para nossa família ficar completa? Gabriel, que aos 3 anos ainda não entendia conversas complexas, gritou, Mãe Sofia é a melhor, e aplaudiu, fazendo todos rirem. E vocês sabem qual é meu sonho agora, continuou Emma. Qual? Perguntaram Ricardo e Sofia juntos. Quando eu crescer, quero ter uma escola como a da Mãe Sofia. E quero ensinar crianças que não conseguem falar, como eu era antes. Para que elas encontrem suas vozes também. Sofia se ajoelhou e abraçou Emma com força. Tenho certeza de que você vai realizar esse sonho, meu amor. E quando realizar, estarei lá para te ajudar. Promete? Prometo. Ricardo observava a cena com Gabriel no colo, pensando em como a vida podia mudar completamente em questão de anos. 5 anos antes,
Ele era um homem rico, mas solitário e desesperado. Agora tinha uma família completa, um propósito maior que apenas ganhar dinheiro, e mais amor em sua vida do que imaginava ser possível. Em que está pensando? Perguntou Sofia, notando o olhar distante do marido. Estou pensando que somos a prova de que os contos de fada existem na vida real. Só que nesta versão, a princesa salvou o príncipe, e não o contrário. Nesta versão, corrigiu Emma com um sorriso sapeca, todo mundo se salvou. Eu encontrei minha voz, papai encontrou o amor, mãe Sofia encontrou sua família, e Gabriel nasceu na melhor família do mundo. E você sabe o que é o melhor de tudo? Acrescentou Sofia. O que? Perguntaram os outros três em coro. Este é apenas o começo da nossa história. E realmente era. Porque histórias de amor verdadeiro não têm fim, apenas novos capítulos cheios de aventuras, desafios, crescimento e muito, muito amor. A família Torres Mendes tinha muitos anos de felicidade pela frente, construindo memórias, realizando sonhos e provando todos os dias que o amor incondicional pode superar qualquer diferença e curar qualquer ferida. Emma nunca mais ficou em silêncio. Gabriel cresceu cercado de amor e segurança. Ricardo aprendeu que a verdadeira riqueza está nas pessoas que amamos. E Sofia descobriu que às vezes os maiores sonhos se realizam quando menos esperamos, da forma mais inesperada e maravilhosa possível. E se alguém perguntasse a qualquer um deles qual foi o momento mais importante de suas vidas, todos diriam a mesma coisa: o dia em que uma professora de 27 anos entrou numa sala de aula para ensinar uma menina de 7 anos que não falava, sem saber que estava prestes a descobrir sua própria voz e encontrar sua verdadeira família. Porque no final, não foi Sofia quem ensinou Emma a falar novamente. Foi Emma quem ensinou Sofia, Ricardo e Gabriel a ouvir com o coração. E quando aprendemos a ouvir com o coração, descobrimos que o amor fala todas as linguagens e quebra todas as barreiras.